Olá, meus amores, estamos começando mais um programa Lesia Ruína do Divã e a nossa convidada de hoje é do Recife, psicóloga especializada em psicologia organizacional e do trabalho. A imigração já faz parte das suas origens. Com mais de 15 anos de experiência profissional no Brasil e no Canadá, estou falando da especialista em gestão de carreira mais que esperada, Natália Russo. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Flávia, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, é uma honra, muito obrigada, é você. Natália, como foi que surgiu a ideia de vir para o Canadá? Foi bem uma ideia, né? A imigração, como você mesmo falou no início, ela faz parte da origem da minha família, porque os meus bisavós foram imigrantes, né? E na realidade eu tinha uma família de origem italiana e que imigrou depois para a Argentina. Meu pai migrou para o Brasil e depois eu migrei para aqui, né? Mas eu tinha também alguns tios que imigraram para a França, né? O meu marido também, ele tem vários primos que moram fora, então essa questão da imigração, ela é muito natural na minha família. As pessoas, elas costumam morar fora. E aí, então, vir para o Canadá, tipo assim, eu não era a primeira que estava decidindo morar fora, né? Era uma coisa que era um assunto recorrente na família mesmo. Então era algo que não chocou tanto. Não chocou tanto, mas ao mesmo tempo, assim, Canadá era um lugar desconhecido, né? Ninguém tinha vindo para cá, né? E quando você fala Canadá no início, né? Todo mundo faz o quê? Lugar frio, tem o quê lá? Tem só pinguim, vai fazer o que lá nesse lugar? Mas você teve, mesmo tendo essa visão mais leve de imigração, de adaptação, você sofreu alguma coisa, tipo uma adaptação, algum tipo de preconceito? Como foi? Se foi normal, foi tranquilo? Foi bem difícil, Flávia, assim, no início. Principalmente porque ninguém, no Brasil, eu migrei faz 10 anos. Então, naquela época, o Brasil não estava com essa crise toda que está agora, né? Onde as pessoas, elas querem o tempo todo para Portugal, né? Querem sair do Brasil, querem comprar casa, né? Quem tem condições quer comprar casa na Flórida, né? Quer fazer investimento. De alguma forma as pessoas estão querendo sair do Brasil. Naquela época não. E assim, eu era formado, meu marido também, a gente, bem ou mal, tinha trabalho na área da gente. Eu tinha uma boa experiência profissional no Brasil. Trabalhava na área de recursos humanos, trabalhei também na área de planejamento estratégico. E sempre com uma influência da psicanálise, porque como minha formação é de psicologia, mesmo eu trabalhando na área organizacional, eu tinha essa influência da psicanálise forte em todos os atendimentos que eu fazia. Mas mesmo assim, dizer que a gente está queimando os navios e indo embora é uma coisa difícil para as pessoas, elas não entendem, mas por quê, né? Você conhece alguém lá, né? Que tem uma oportunidade de trabalho, ninguém acreditava muito. Por que a gente, tendo trabalho no Brasil, buscaria algo fora, né? E o processo de imigração como tal, ele era uma coisa que era desconhecida, né? E era longo. Então, quando passava assim mais de um tempo, um ano, e aí, aquele negócio, aquela história de ir para o Canadá, como é que foi? E aí você não vou mais não, né? Não deu certo, e ninguém... Não, é porque o processo é longo, as pessoas não entendiam. Entendi. Então, de alguma forma, a gente se colocava também em questão no início, né? E a adaptação inicial aqui, ela é difícil, porque toda uma questão de código cultural, né, que precisa ser aprendido no início, que é duro, né, assim, principalmente na questão do trabalho, né, porque não é somente procurar um trabalho, é saber como fazer o CV para procurar um trabalho, é saber como se colocar numa entrevista, é identificar, bom, tudo que eu fiz no Brasil, né, era interessante e tal, mas o que eu posso fazer aqui com isso que eu tenho, com essa bagagem que eu tenho do Brasil? E às vezes ela não é tão clara. Existem profissões que são bem claras, como a área de informática, mas algumas outras profissões não são tão claras assim. Principalmente numa área de humanas, numa área, né, às vezes numa área mesmo na área de saúde, às vezes não é a mesma coisa. Até a mesma área de educação. A mesma área de educação, entendeu? Então, às vezes você, assim, leva um tempo para poder adaptar os seus conhecimentos que você tinha do Brasil, identificar as competências que você tinha lá para saber o que você pode fazer aqui e que tipo de emprego você pode procurar. Que eu acho que essa é a questão mais forte, porque as pessoas às vezes têm um título no Brasil e, por exemplo, no meu caso, eu era psicóloga organizacional.
Então, eu podia trabalhar em RH, eu podia trabalhar em planejamento estratégico, podia fazer várias coisas, assim. E aqui, bom, não é bem assim. RH. Conselheiro em orientação é outra coisa. Na realidade, no Brasil, eu podia trabalhar como conselheiro em orientação. Aqui, não. Aqui você tem um mestrado para isso, você tem uma ordem para isso. Eu não sabia disso. Pois Uau. é. Então, você não pode fazer orientação de carreira específica com esse título se você não faz parte de uma ordem de conselheiro em orientação. Né? Psicologia, mesma coisa. Terapeuta é diferente de psicólogo. No Brasil não existe isso. Todo mundo é psicólogo e só tem esse título. Aqui não. Você pode não ser psicólogo, mas ser terapeuta. Isso. Então, tem toda uma diferença, assim, de títulos, né? E de ordens e de áreas que não são somente na área de humanos, mas das outras áreas também, como higienista dentário, assistente dentário e dentista. É isso, uma convidada estava falando Exatamente. Justamente são sobre três isso. coisas completamente diferentes, né? Um não pode mexer no trabalho do outro, são atividades claras, né? Precisas, assim. Então, é importante saber até onde você pode atuar sem que isso influencie ou vá agredir alguma ordem profissional ou mesmo o trabalho de alguém, né? Uau, é verdade. Por isso que vem as dificuldades se você não está preparado para... Não tem esse conhecimento, né? Exatamente. Natália, me fale, assim, para quem está vindo para cá, quem está em casa, está pensando, está se programando em vir para o Canadá para morar, ou quem já está aqui, você tem alguma dica? Você já até passou nisso tudo, mas se você tem algo a sugerir para se preparar, você poderia dar para quem está nos assistindo? Claro, eu acho que a primeira coisa parece assim uma coisa meio clichê, mas é a preparação. Né? E tem uma coisa que eu escutei quando eu estava no Brasil, foi até um vídeo sobre imigração. Na época era um vídeo que passava bastante, assim, as pessoas que imigravam viam muito esse vídeo. Mas tinha uma frase assim bem legal assim de uma estudante de engenharia que ela falou assim: não adianta a oportunidade dela passar na sua frente e você não sabe dizer alô ou oi para ela, né? Porque você não fala francês ou você não fala inglês, né? Então, pois é. Então, não adianta, você tem que falar a língua e falar bem. E o que assim é interessante é que as pessoas às vezes fazem curso de inglês no Brasil durante anos, tá? Mas não praticam. Fazem francês lá, mas acham que elas podem arranhar e arranjar um emprego aqui. Não é bem assim. E não é bem assim, né? E aí é duro porque às vezes eu tive vários clientes meus que chegavam do Brasil e chegavam lá, né, no meu escritório e faziam assim: não, mas eu falo super bem francês. Ok, mas assim, vamos começar a fazer uma simulação de entrevista. O que é que você acha disso, aquilo outro? Como é que você... E a pessoa, ela não conseguia explicar. Né? Ela disse, mas assim, eu me viro bem, eu consigo comprar, eu passo no metrô, eu consigo alugar uma casa. Tá, isso aí é a comunicação, você consegue se comunicar. Mas para trabalhar, né, dependendo de algumas áreas, até elas são mais exigentes que outras. Isso. Né? Algumas áreas, como informática, por exemplo, o nível da língua é uma língua mais universal, porque é uma língua, né, técnica. Então, assim, os termos, eles são parecidos, universais de um país para outro. Então, é mais aceitável, às vezes. Mas, mesmo assim, quando você vai lidar com o cliente, já não é assim. Então, se for um posto que exige muito, que você lida com o cliente, né, então não é tão fácil assim. Né? E outras áreas, se for atendimento, marketing, pior ainda. Então, não adianta simplesmente dizer assim: eu queria trabalhar. Querer, todo mundo quer, entendeu? Mas você tem que se preparar, você tem que estar, né, pronto para dizer o oi e o bom dia para a oportunidade passar. É verdade. Obrigada pela dica. Olha a dica da Natália Russo: se prepare, aprenda o francês se for para Montreal, Quebec, e o inglês é muito importante também. Natália, me fale mais, como foi que começou o seu trabalho aqui no Canadá, porque você trabalha sendo uma instrutora, né, pelo governo de formação profissional na área de gestão de carreira e também dá essa consultoria privada, né, na verdade, em particular. Essa ideia de trabalhar, assim, essa oportunidade de trabalhar como consultora na área de gestão de carreira aqui foi meio assim, uma coisa de paraquedas, na realidade. Assim, no Brasil eu trabalhava muito na área de planejamento estratégico, na área de consultoria, como eu expliquei antes, mas eu fazia um pouco de carreira também, mas era também muito na área de RH, em multinacionais, em empresas de gestão também, mas quando cheguei aqui,
que é que eu posso fazer com isso? Eu pensei em vou fazer uma formação e trabalhar na área de RH. Mas eu identifiquei que os recursos humanos aqui era um pouco diferente do Brasil. Né? Essa coisa que muito assim voltada para sindicato, negociação trabalhista, era muito forte. Então, era muito mais próximo recursos humanos aqui do departamento pessoal que a gente tinha no Brasil do que o recursos humanos como tal que a gente tinha. Então, assim, naturalmente eu comecei, isso não me interessa muito, assim, trabalhar né, nessa área de recursos humanos. Eu achava muito administrativa. E aí eu comecei a procurar outras coisas e sempre gostei muito da área clínica também. Eu também tenho uma especialização em psicologia clínica. E aí eu comecei a ver que aqui tinha uma oportunidade de trabalho que era o posto de conselheiro de emprego. E por quê? Porque eu fui atendida por um conselheiro de emprego, né? E aí, quando eu vi o que ele estava fazendo, eu disse, sim, mas para fazer o que você faz, o que é preciso? Ele disse, não, tem que ter uma formação na área de humanos. Aí ele me explicou, eu fiz, eu acho que eu posso fazer isso. Eu fiquei pensando, eu disse a ele, né? Mas aí ele fez lá meu CV e tal. Aí o que aconteceu? Foi uma coisa como uma brincadeira. As minhas colegas que tinham chegado também, elas diziam, Natália, eu não tô afim de ir para esses encontros que tu vai, porque é muito encontro e o governo exigia muito rendezvous para lá, para cá. Tu não podia simplesmente fazer meu CV rápido pra gente começar a procurar logo, não, porque eu não tenho que procurar emprego rápido. E aí eu comecei a fazer o CV das pessoas em casa, né? E aí todo mundo começava a arranjar emprego, aí começou a ficar aquela coisa... Tava dando certo? Tava dando certo, né? Eu vou tentar mandar o meu CV para essa vaga, para ver o que é que dá, né? E aí eu comecei a mandar, fiz uma primeira entrevista, eu não passei porque a pessoa disse que realmente queria uma pessoa que tivesse muita experiência na área, mas assim, eu fiquei como segunda colocada e na segunda entrevista que eu fiz, eu fiquei. Uau. E foi bem engraçado porque a diretora, né, do organismo que me entrevistou, ela fez assim, mas o que faz você pensar, né, que você vai poder trabalhar como consultora em emprego, como conselheira em emprego? Eu disse, bom, eu faço os currículos dos meus colegas e todo mundo arranja emprego. E aí ela fez, bom, vamos ver agora como é que você vai se virar aqui. E ela me deu a oportunidade de um contrato temporário, que é muito comum aqui, que os brasileiros morrem de medo de contrato temporário. Então, assim, às vezes quando eles chegam aqui, não, quando vão procurar emprego, mas é só um contrato temporário, o que é que eu faço? Olha, aqui a porta de entrada é um contrato temporário. Tem que pegar para ter experiência. A oportunidade passa, quando a oportunidade passa, tem um ditado que diz assim, né? Que ela é careca. Quando ela passa, você não consegue nem pegar pelos cabelos. Você tem que pegar com tudo, assim, porque ela vem e você tem que aproveitar, né? Então, era exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar e aí começou a ter uma fama entre os brasileiros que eu atendia nesse organismo. Então, começaram a vir várias pessoas, como a Milena, que esteve aqui. A Milena, a Adriana, entendeu? Então, era engraçado porque... eu fiquei famosa no organismo que eu trabalhava, que quando chegava um brasileiro lá, tá atrás de Natália, né? Aí você tá procurando ela para fazer o acompanhamento. Isso mesmo, ouvi falar demais da Natália. A diretora do meu organismo, ela dizia assim, Natália, vem cá, tu fica no aeroporto, assim, com a bandeirinha do Brasil, recrutando gente. Eu falei, não. E aí, assim, foi assim que começou. E depois eu comecei a trabalhar num outro organismo social, eu passei 5 anos nesse. E depois eu fui para um outro onde eu tive uma experiência bem legal, que foi o que a Milena falou, do mentorar. E aí eu trabalhei como responsável do projeto de mentorar lá, que era, no caso, para identificar pessoas daqui, né, ou então imigrantes que estavam aqui há mais tempo, que tinham experiências e que estavam assim disponíveis a orientar outras pessoas que procuravam emprego. Por exemplo, se uma pessoa da área de marketing, ela tem experiência aqui, aí ela se inscreve no programa e aí ela pode ser tipo um mentor, né? E dava orientação para a pessoa que estava procurando emprego na área. Então, algumas coisas que a gente desconhecia, por exemplo, eu como conselheira em emprego, eu podia fazer o CV, eu podia fazer a simulação de entrevista, explicar como procurar a vaga e tal, mas às vezes tem coisas muito técnicas da área que só você conversando com alguém da área que você vai obter essa informação. Né? Então, às vezes são singularidades da área. Por exemplo, tem área que você precisa de algumas formações chaves
porque senão você não vai conseguir acessar a vaga. Então, às vezes, esse tipo de informação ou esse tipo de qualificação que falta, alguém da área vai estar mais apto para te dar essa informação. Mesmo que a gente, assim, o conselheiro de emprego, ele é um pouco mais generalista, né? E aí, essas informações mais precisas, é interessante ter contato com alguém da área. Isso, né? Eu acho que é importante. É isso mesmo. Para obter. Depois disso, agora eu comecei a trabalhar de uma forma mais autônoma, dando consultoria. É isso que eu queria saber. Exatamente. Porque agora eu não trabalho mais dando orientação ou aconselhamento pelo governo. Eu dou apenas formação. Eu fui convidada para poder dar formação em um organismo social do governo, onde eu oriento grupos fechados que são enviados pelo Emploa Quebec. Então, agora eu não atendo mais individualmente, é mais um grupo onde eu dou a formação para esse grupo de como procurar se recolocar. E faço isso agora de forma mais privada, onde as pessoas... Por exemplo, muita gente que às vezes está no Brasil, que quer validar se realmente é uma boa opção de migrar, eles me contactam para poder ver, olha, minha área aí, como é que tá, é difícil, o que é preciso, né, o que é que eu preciso me preparar aqui, porque às vezes tem até uma formação que você pode fazer do Brasil, que pode ajudar aqui, ou então qual investimento que eu vou ter que ter para poder me recolocar. Então, Natália, era isso, eu ia entrar mesmo nos seus projetos profissionais aqui, seus projetos atuais. Então, você pode falar mais os serviços que você oferece, para quem está em casa já saber quais são os serviços que você já entrou, né, no assunto. Então, fale mais sobre tudo isso. Pois é, o meu trabalho hoje em dia é isso. Eu identifico, assim, quando uma pessoa está à procura de um trabalho, eu tento identificar junto com ela quais são os objetivos dela. Porque às vezes a pessoa está procurando trabalho somente porque ela teve aquela formação, né, e está procurando um emprego naquela área. Mas às vezes aqui... Aquela formação exige muito tempo de estudo. Aquela formação é uma formação que é uma área profissional que é mais difícil. E você, às vezes, pode começar por uma área próxima para poder ter experiência naquilo. Ou então, você realmente, se tem condições financeiras, vai mergulhar na área, né, de estudo para poder obter uma certificação ou obter uma formação que vai te permitir de trabalhar na área. Então, é identificar mesmo esses projetos a curto e longo prazo para poder ver o que é que a pessoa quer. E também, às vezes, tem muita gente que diz assim, eu vou para o Canadá e eu quero, né, chutar o pau da barraca, eu vou mudar de área. E às vezes não é tão simples assim. Não. Né? Então, tem muita gente que diz, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. É tão interessante, porque tem gente que diz, meu sonho era fazer isso. Aí, uma coisa que eu digo assim, olha, mas assim, eu também, se realmente o que você fazia antes no Brasil, você detestava, entendeu? Realmente você não se identifica, você vai ser infeliz com isso, ok, vamos procurar outra coisa. Isso. Mas tem que ter um certo cuidado com isso, porque tem muito assim, um romantismo em torno disso, de você, quando mudar de país, mudar de profissão e quer mudar tudo, né? E principalmente agora que essa coisa né, seja feliz, né, busca a sua felicidade, tá em moda isso agora. É verdade. Né? As pessoas querem ser felizes a todo custo, e eu acho que não é bem assim, né? Você tem que pensar que você pode ter várias aptidões. Eu, por exemplo, adoro fotografia, mas eu sei que para trabalhar como fotógrafo, eu sei um caos. Porque tem que estar se deslocando, tem que, né, ter clientes sazonais, né? Isso. Então, assim, você consegue viver com isso, com salário sazonal? É o seu perfil de estar se movimentando de um lugar para outro, você tem um perfil de uma pessoa mais constante, né? Que gosta das coisas organizadas, tudo no mesmo lugar. Então, assim, às vezes a gente pode ter interesse por várias coisas, mas o seu perfil não é para aquilo. Não. Né? Então, assim, tem que cuidar, assim, para não né, começar a querer mudar tudo assim tão rápido, né, em prol de uma felicidade que é ilusória, né? Porque a gente tá sempre buscando alguma coisa. Ninguém tá 100% satisfeito o tempo todo. É verdade. Então, olha, vou deixar aqui os contatos da Natália Russo. Eu fiquei aqui, chega, eu me concentrei, assim, entrei mesmo nesse mundo que ela falou, porque eu passei por tudo isso, mudei de profissão até. E a Natália foi bem requisitada aqui. E muitas brasileiros em gerais, assim, passaram por
maravilhosa Natália, consultora de gestão de emprego, né? É isso? De carreira. De carreira. Olha aí, eu já tô até meio perdida, porque é tanta informação e realmente precisamos dessa orientação profissional, porque eu fiquei perdida, assim como muitos outros, e nós vamos deixar aqui o contato da Natália para você continuar seguindo e até acompanhando o seu trabalho e quem sabe você tem uma consultoria com ela. Obrigada, Natália. Obrigada a você também, obrigada pela oportunidade. Natália, agora é o bate-bola mulher. Primeiras questões. Família. Para mim é a base. Todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, elas são influenciadas pelo bem-estar da minha família. Se eles não vão estar bem com as escolhas que eu estou fazendo, não vai dar certo. Família é tudo, né? É. A sua maior virtude. Eu sou insistente, persistente, arretada. Adoro. Tem que ser mesmo. Você tem um lema na vida? Eu acho que é colocar Deus acima de todas as coisas. Acho que sem a orientação de Deus eu não sou nada. É mesmo. Essa orientação é fundamental para a vida toda. Nascer do sol ou pôr do sol? Você que é de Recife. Nascer do sol. Adoro. Entendeu? Também. Vai renovando, né? Isso, Recomeço, essa coisa que você tá ali, sabe, mas ter a sensação de que tudo pode começar de novo e que, né, mesmo que as coisas não estejam dando certo ou, né, ou as decisões sejam diferentes, mas um dia de cada vez, né? É isso mesmo. As coisas vão acontecer. É verdade. Natália, eu amei essa entrevista. Foi uma honra ter você aqui no meu divã, no nosso divã. Foi bem requisitado, bem. Flávia, Natália, eu consegui um emprego porque a Natália me orientou. É uma excelente consultora e eu agradeço de verdade a sua presença aqui. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. E lembrando assim que é engraçado essa frase que você falou aí de eu consegui emprego através da Natália. Não tem varinha mágica, não. Não. Tá? Assim, não tem muito isso, não. Mas eu acho que essa disponibilidade de escutar alguém, né? De tentar entender o que essa pessoa ela procura para a vida dela e o quanto isso é importante para ela, né? É como se fosse uma chavinha, assim, para poder você começar a despertar coisas que às vezes até no Brasil estavam adormecidas. Isso é verdade. Né? Então, assim, eu acho que o segredo, eu acho que é isso, é você estar disponível a escutar. Identificar o que a pessoa procura, né? E às vezes é tentar acompanhar junto com ela esse percurso. Maravilha, bravo, parabéns, obrigada mesmo. Você. Obrigada, Natália. E para você que está em casa e que gostou dessa entrevista, não esqueça de dar seu like, não esqueça de se inscrever para você que está passando e não fez a sua inscrição, convide os amigos e as amigas a participar, assim podemos convidar mais heroínas para o nosso divã. E esse programa foi feito para você, porque juntas somos muito mais fortes. Muito obrigada e até a próxima. Beijos!